Bem, nos primórdios da colonização, pela necessidade de mão de obra nos latifúndios açucareiros e pela inexistência em Portugal de grandes contingentes humanos que para cá pudessem ser transferidos, além do mais, porque tratava-se de uma atividade extremamente lucrativa para o governo metropolitano, optou-se pela escravidão negra como força de trabalho no Brasil colônia. Isso porque, dentre outros motivos, os negros africanos geravam recursos junto ao tráfico negreiro, além, é claro, do trabalho braçal nas fazendas de açúcar. Esses negros, quando o tráfico negreiro foi regularizado na segunda metade do século XVI, eles começaram a chegar aqui em grande quantidade, tolhidos que eram o seu território de origem, através de guerras tribais locais, até guerras incentivadas pelos homens de negócio do tráfico. Quando esses negros aqui chegavam, eram levados a mercados e comercializados como verdadeiros objetos, inclusive, a partir daí, já se fazendo nascer um conceito de que negro não era ser humano. Conceito esse, inclusive, por muitas vezes defendido pelas autoridades, defendido pelos comerciantes de escravos, pelos que usufruíam o trabalho dos negros e, pasmem, até pela própria igreja. Porque em dados momentos a igreja chegou a dizer que o negro não tinha alma para que pudesse ser escravizado em lugar dos nativos. Haja vista a igreja fazer uso de mão de obra nativa nas áreas de missões, principalmente no extremo norte, com a extração das drogas do sertão, onde os nativos não eram escravizados, apenas aldeados. Com relação ao negro, depois de comercializados, esses negros eram submetidos às péssimas condições de vida e trabalho dentro das senzalas. Vale levar em consideração que o tratamento dispensado pelos senhores a esses negros não consistiu unicamente num tipo de relação, de imposição, embora fosse essa que predominasse. Nós tivemos casos, inclusive, de um certo apaziguamento no trato das questões entre negros e brancos, inclusive com os próprios brancos, senhores de engenho, usufruindo sexualmente das negras, às escondidas, uma diversão sexual fora do seu próprio matrimônio. Há de se lembrar que esses negros eram levados ao trabalho escravo ou no campo, escravos de trabalho braçal, ou mesmo eles eram considerados como escravos de ganho, que eram destinados principalmente em centros urbanos a executar atividades para beneficiar aqueles que fossem seus proprietários, exercendo profissões diversas. Vale ressaltar ainda que muitos desses negros, eles reagiram ao escravismo. Essa reação aconteceu com fugas, aconteceu com ataques a senhores e feitores, aconteceu inclusive com processos psicológicos depressivos, que o homem branco batizou como sendo o banzo, a morte pela saudade da terra natal, coisa que não é verdade. Então o negro não tinha mais nenhum laço que o prendesse à sua terra de origem, haja vista lá ele não conhecer o que era país, o que era sociedade politicamente organizada, pelo menos a boa parte dos negros que cá vieram, com exceção de negros mais avançados, como os iorubás. Ademais, o negro entrega-se à nossa sociedade, eu diria que com a contribuição cultural muito forte, trazendo para cá seus cultos, os quais eles adequaram, né, às escondidas nas senzalas, com relação ao catolicismo, a religião obrigatória no Brasil da época, e única a ser livremente professada, e nas próprias senzalas eles faziam rituais, como a própria macumba, que na verdade tem sua origem numa tentativa de zombar dos negros a religião católica, o ritual católico. Dentro das senzalas, esses negros eram preferencialmente colocados em separado com relação a seus caracteres originários e linguísticos. Exatamente, o senhor preferia comprar negro de diversas, eu diria que etnias ou nacionalidades, para evitar a comunicação e, possivelmente, a organização de um movimento que viesse a integrar uma luta contra a escravização.
Os negros contribuíram também aqui na nossa sociedade com palavreados, com seu vocabulário de origem, com costumes, com sua própria arte, com seus cantos. Inclusive tiveram contribuições futuras, até mesmo sob nível comportamental, até mesmo, inclusive, com a arte, com uma própria arte muito mencionada na atualidade, muito bem divulgada, que é a arte da capoeira. Usada inicialmente como uma forma de reação ao capitão do mato que ia capturar o negro fugitivo. Por falar em negro fugitivo, é importante lembrar que os negros chegaram, inclusive, aqui no Brasil, a constituir comunidades igualitárias, que eram os quilombos, redutos para negros foragidos no interior, cujo mais importante não deixou de ser e nunca deixará de ser o famoso quilombo de Palmares, de Gangazumba e Zumbi. Eu diria que estão aí enlaces, eu diria superficiais, sobre a presença negra aqui dentro do Brasil. Mas existe uma grande oferta bibliográfica, até cinematográfica, para que os interessados, o alunato, busque e tente aumentar seu conhecimento com relação a este segmento social que tem uma importância fundamental na constituição do povo brasileiro. Obrigada.